Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Aqui nós não temos conversas rasas, nós tratamos de princípios que sustentam destinos. Se essa mensagem edificar você, já se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @VanderleiDalvito, porque quando a verdade é liberada, ela precisa alcançar mais pessoas. Shalom, shalom. Continuamos hoje com mais um episódio do Guerras Invisíveis. E hoje nós vamos falar sobre uma área que afeta praticamente todas as famílias, a vida financeira. Muitas pessoas trabalham duro, se esforçam, tentam melhor de vida, mas continuam presas nos mesmos ciclos. Será que toda dificuldade financeira é apenas falta de dinheiro? Ou existem erros invisíveis que acabam sabotando o futuro dessas pessoas? Por isso eu estou aqui com o profeta Vanderlei. Profeta, por que tantas pessoas trabalham tanto e ainda vivem constantemente pressionadas financeiramente? Shalom, shalom. Vamos falar um pouco sobre a guerra espiritual, a guerra invisível nas nossas finanças. Isso é muito importante. Nós temos uma trajetória na nossa vida, nós herdamos coisas, herdamos pensamentos, estão fazendo pesquisas sobre o poder, inclusive, da genética em comportamentos simples, em comportamentos como este mesmo, comportamentos de vícios e comportamentos financeiros. E está se chegando à conclusão que no gene traz, sim, informações de fracasso ou vitória em muitas áreas da vida da gente. E certamente a área financeira tem a ver com isso. Nós vivemos, então, um momento agora em que muitos estão experimentando um boom financeiro. De repente, muitos nunca sonharam através da internet, lançaram um produto na internet, deram um boom financeiro. Então, você não pode dizer que é apenas sorte, também não pode dizer que é apenas trabalho duro e também não pode dizer que é apenas espiritual, né? Há casos e casos que devem ser analisados. Mas, em linhas gerais, existe uma guerra invisível para que a gente não prospere, porque a prosperidade, em linhas gerais, é de Deus. A prosperidade, a riqueza, o bem-estar, a saúde financeira é de Deus. Há muitos textos bíblicos que comprovam isso, né? Quando Deus fala sobre o povo de Israel, queria se estabelecer na terra, ele dizia, vocês vão ir para uma terra que mana leite e mel. E Deus falava assim, que vocês vão ser cabeça e não cauda. Vocês vão estar por cima e não por baixo. Vocês vão emprestar a muitas nações e não vão pedir emprestados. Isso é um projeto de Deus. Outra passagem bíblica importante em Isaías é: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isto é projeto de Deus. Há quem critique a teologia da prosperidade, né? E sobre teologia da prosperidade há vários vieses e alguns doentios realmente. Há pessoas que são tão adeptas à teologia da prosperidade que dizem que se você é cristão e é pobre é porque você está em pecado. Você não pode ser cristão, filho de Deus e pobre ao mesmo tempo. Isso é incompatível. Então isso é um exagero, mas que existe um viés bíblico de que o Filho de Deus deve buscar a prosperidade, que tem um plano de Deus para ele prosperar, e isso tem. O evangelista João também fala algo nessa direção, e diz: faço votos por tua prosperidade, como é próspera a tua alma. Olha que interessante essa comparação. Quando nós aceitamos Jesus e nós somos salvos, nós somos ricos por dentro, nós somos salvos, nós vamos para o céu, não devemos nada. Então, até ali nós éramos devedores por causa do pecado de Adão e Eva, né? E quando nós somos salvos, nós então somos ricos espiritualmente. No nosso espírito não precisamos fazer mais nada, está resolvido. Aceitamos Jesus, não tem como o nosso espírito ficar mais rico, mais próspero. O nosso espírito, né, já está iluminado pela glória de Deus, vai viver a eternidade com Deus, é isso. Não há o que melhorar no espírito. Agora nós temos
que o que melhorar é na alma, que seria emoção, prosperidade, pensamento, mente, e também nós temos o que melhorar é nessa vida, né? Então, o apóstolo João, ele faz um link dizendo, olha, eu faço votos, eu gostaria que você prosperasse na tua vida, no teu dia a dia, como é próspera a tua alma, o teu espírito, isto é, como você é rico espiritualmente, que você seja rico também naturalmente. Então, há um viés bíblico para a prosperidade, mas existe uma guerra espiritual na tentativa de não nos deixar prosperar. Por isso, Jesus dá um título para Satanás, e um dos títulos que ele dá é de ladrão. Diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, muito do que é roubado na vida da gente tem a mão do inimigo por trás. Muito do que é roubado, muito do que desaparece, tem algum tipo de maldição por trás. Já nos profetas menores, há alguns profetas que abordam esse tema por causa da reconstrução de Jerusalém, do templo em Jerusalém. E então, alguns não estavam investindo para a reconstrução do templo, e aí Deus veio através do profeta, entre eles o profeta Ageu, e Deus vem trazer informações de que eles deveriam investir na casa de Deus, porque eles não investindo na casa de Deus, aí vem um comparativo dizendo que tudo que eles ganhavam era como que para pôr no saco furado, porque não tinha a bênção de Deus. O que eles ganhavam não tinha a bênção de Deus. Era como se colocasse num saco furado. Isso era como, se fosse hoje, seria como você colocar o dinheiro no banco e de repente o dinheiro ia desaparecendo. Você ia lá olhando, né, a tua conta dia após dia e o dinheiro simplesmente ia desaparecendo e não tinha explicação para onde estava indo o dinheiro, né? Então esse é um problema espiritual. Então nós estamos fazendo uma introdução aqui dizendo que a questão financeira pode ter alguma atuação de espíritos malignos na nossa vida, dando a entender isto, que nós muitas vezes buscamos recursos e os recursos desaparecem de uma maneira que a gente não entende ao certo. A gente pensa, com esse recurso que eu recebi, ou que eu tenho recebido, eu deveria prosperar, eu deveria estar bem, mas isso não tem acontecido, a gente nem vê onde que vai direito esse recurso. Aí pode ter uma atuação maligna na vida dessa pessoa. Perfeito, profeta. E quais são os erros invisíveis que as pessoas cometem ou podem cometer que acabam abrindo essas brechas espirituais? Há erros naturais, erros espirituais. Um erro natural e que a Bíblia fala tem a ver com atitude. Provérbios diz, vai aprender com a formiga preguiçosa, porque ela trabalha no verão para estocar comida para o inverno, né? E aí vai falar ali que o preguiçoso fica, né, olhando para o céu e dizendo, hoje está muito quente, não vou ir para a roça, hoje está chovendo, não vou ir para a roça, tem uma nuvem no céu, não vou ir plantar, e ele fica lá na preguiça dele e diz ali que a pobreza vai chegar para ele como chega um ladrão, né? A pobreza vai chegar. Aqui fala de pobreza ligado a alguém que não buscou se aperfeiçoar, no sentido assim, ficou esperando, ficou vivendo sua preguiça. Quer dizer, aqui é algo natural, mas também é um princípio bíblico, né? Da gente ser muito trabalhador, da gente correr atrás mesmo, da gente fazer por onde. Outro princípio importante bíblico para isso, tem a ver com guerra espiritual também, é a questão da gente se especializar. Também Provérbios fala, você vê um especialista, um perito em sua obra, a tradução da Revista Atualizada traz essa conotação de ser perito em sua obra, né? No nosso dia a dia nós conhecemos uma função que tem a palavra de perito, que é perito criminal, né? Sim.
O perito criminal é alguém que realmente é muito bem preparado para descobrir, né, como é que foi esse crime e tal, ver coisas que ninguém vê, isso é o perito criminal. E a Bíblia fala, você vê um perito em sua obra, alguém que é perito, que sabe muito bem fazer algo, ele não está entre a plebe, né, entre as pessoas pobres, ele está entre os reis. Ele está entre os reis. O que é esse princípio? Esse é o princípio de você buscar aperfeiçoamento, se aperfeiçoar, estudar, fazer treinamentos, estudar mais ainda, fazer graduação, pós-graduação, outra pós-graduação, quem puder faz mestrado, faz doutorado, quem puder, isto é, tá buscando, se especializando, né? Não vejo ninguém se arrependendo por ter estudado. Eu tenho 4 pós-graduações, às vezes nem lembro nem o nome de uma das que eu tenho, porque não me é útil hoje, né? Eu fiz uma pós-graduação na época sobre tecnologia, mas ainda era slide e ainda era tecnologia lá de muito tempo atrás, que hoje é uma piada, né? Mas foi a minha especialização. Mas não me arrependo de ter feito, foi algo importante, né? É uma especialização que eu tenho como pós-graduação. Mas o importante é a gente buscar ser perito naquilo que a gente faz. Isso é uma coisa importante. Outra coisa é qual é o motivo real da minha prosperidade. Por que eu quero prosperar? Se eu quiser prosperar para ostentar, se eu quiser prosperar para mostrar para os outros, para querer provar para alguém alguma coisa, eu posso não ter sucesso nisso ou eu depois me frustrar, né? Conheci um rapaz que ele buscou prosperidade e prosperou, mas ele não vivia em paz, vivia com muitos problemas, porque tinha algo estranho nessa prosperidade dele. O que aconteceu com ele? Num encontro de casais, apareceu ele e a esposa dele, e depois, então, conversando com eles, descobri que a esposa dele disse que tinha dado a última chance para o casamento deles, para a família, né, eles tinham filhos já, era aquele curso. Se ele não mudasse naquele curso, a separação aconteceria em seguida. E fomos ver então o que estava acontecendo. Esse rapaz, ele tinha se atirado a trabalhar como louco, não tinha tempo, não tinha dia, não tinha fim de semana, não tinha hora, trabalhou muito como um maluco assim. E por quê? Qual era o motivo? O pai dele tinha dito para ele, tinha amaldiçoado ele e tinha dito: tu não vai fazer nem pro sal, tu nunca vai prosperar, tu nunca vai ser ninguém na vida, tu nunca, né, vai ter nada. E ele começou a trabalhar que nem louco e começou a prosperar, mas assim, teve vários caminhões, empresas e tal. O que estava acontecendo com ele? O pai dele já tinha morrido há 8 anos. E ele estava querendo provar para o pai dele que ele conseguia. O pai dele já tinha morrido há 8 anos. Mas ele, naquela loucura de querer prosperar, para provar para o pai dele que ele conseguiria fazer aquilo que o pai dele disse que ele não conseguia, ele estava perdendo a família, perdendo, né, o contato com os filhos ali, perdendo aquilo que ele mais sonhava, né, que era ter essa família estável. Então esse é um tipo de prosperidade problemática, que a pessoa busca uma prosperidade para mostrar para alguém, para provar para alguém. Não é uma coisa sadia, tranquila, né, uma coisa que você tem a motivação certa. Qual é uma motivação certa para prosperar? É a motivação de que tudo que a gente tem, realmente nada aqui é do ser humano, nada aqui é de ninguém, tudo vai passar, o ser humano não leva nada daqui, então, né, ele veio nu e volta nu, né, porque a roupa até fica lá no cemitério também, né, mas o que é que o homem deveria entender? Que ele é apenas um mordomo das coisas aqui na terra, de uma terra que ele possa estar usando, terreno, terra, dinheiro, casa ou casas, carro. A gente é um mordomo, a gente ganhou, conquistou para enquanto a gente estar aqui usar isso, mas não deve ser o foco só o nosso bem-estar. Por isso que Ageu fala assim, a respeito da prosperidade, diz assim:
Vocês estão tão preocupados com a casa de vocês e vocês estão dizendo não chegou ainda o tempo de investir na casa de Deus. Não chegou o tempo de a gente investir na casa de Deus. E aí Deus pergunta, quer dizer então que é tempo de vocês investir na casa de vocês e não é tempo de investir na minha casa, né? Qual é que é o foco de vocês, né? Então, para prosperar, Anderson, uma das coisas importantes é, eu vou prosperar, vou crescer, mas não é só para mim. Eu vou procurar ajudar pessoas, vou procurar ajudar a igreja, ajudar missões, ajudar irmãos, né? Nós temos missão lá na África que precisa tanto de ajuda. Quem não quiser dar recursos aqui para o Brasil, pode enviar para a África. Enfim, nós temos muitas maneiras de abençoar vidas lá, aqui, no projeto social. Então, quem quiser prosperar, uma das maneiras de prosperar é realmente dedicar a sua prosperidade não apenas para si, mas também para o reino de Deus. Sabe que eu vi uma reportagem do Paulo Vieira falando que que ele tem aquelas casas dele de apoio aos órfãos, tudo, que ele falou que quanto mais ele abençoa aquele projeto, mais abençoa aquela decisão que ele teve de ajudar as outras pessoas, parece que mais sobra para ele, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre qual a diferença da prosperidade bíblica, né? A prosperidade que Deus tem para nós, do que apenas o enriquecimento que o mundo quer, que hoje todo mundo diz, tem que ser rico e tal, e aí a pessoa fica fissurada buscando só aquela riqueza e foge da palavra, né? Foge do que Deus quer para nós. A Bíblia diz que a prosperidade que vem de Deus não traz pesar, isto é, ela é uma prosperidade sadia. Enquanto que a prosperidade, às vezes, que a gente busca apenas para si, vai trazer seus problemas. Gostaria de citar também que há uma guerra espiritual para não deixar a gente ser generoso. A alma generosa prosperará, a Bíblia diz. Então, você ser generoso é uma ferramenta espiritual. Você ser generoso é uma ferramenta espiritual para a prosperidade. A alma generosa prosperará, mas a que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Olha só que interessante. Aquela pessoa que está prosperando, mas segura para si, isso vai ser pura perda, a Bíblia diz. E a alma que é generosa, que tem o coração aberto para ajudar, para abençoar, ela vai prosperar mais. Então, se você quiser fazer uma experiência, pode fazer onde você estiver, você pode fazer uma experiência. Fala com Deus, dedica um valor para uma obra social, para uma igreja, para um projeto social, porque a Bíblia diz isso, provai-me nisso, diz o Senhor, se não vos abrir as janelas e derramar sobre vós bens sem medida. Então, é uma ferramenta espiritual para romper, para prosperar. O inimigo não quer que a gente seja generoso, porque quando a gente não é generoso, a gente sustenta um espírito maligno na vida da gente, que a Bíblia chama de mamon. E aí Jesus diz que a gente não pode servir a Deus e a mamon. Olha que interessante. Há vários falsos deuses na Bíblia, muitos falsos deuses. Teve num período dos reis de Israel que alguns adoravam a Deus no templo e adoravam também a outros deuses nos montes, onde tinha alguns altares. Mas nesse momento da história, Deus ainda agia no meio do povo. A Bíblia dizia que o povo não era totalmente reto diante do Senhor, mas agia. Agora, ali no Novo Testamento, Jesus diz que não pode servir a Deus e a mamon. Isso é, quem está insistindo em reter e não ter uma alma generosa, vai acabar, às vezes, tendo um problema espiritual na vida dele. A libertação que nós temos na igreja, a libertação, a cura interior, a libertação das amarras espirituais, quebra de maldições, quebra de vínculos. Isso é muito importante também para vitória financeira. Então, se você percebe que tem alguma amarra na sua vida financeira, como foi falado no início,
trabalha muito e a coisa não vai, não prospera. Às vezes vem uma bolada de dinheiro, mas logo desaparece. E parece que as coisas realmente têm uma trava. E talvez tenha mesmo. E talvez tenha mesmo. Esses dias visitei um irmão, não é irmão, mas a família dele vem na igreja e ele ainda não vem. E ele perdeu tudo. Ele tinha uma empresa, 30 funcionários, perdeu tudo, tudo, tudo. E agora foi trabalhar de empregado um pouco, não deu certo, estava desempregado, uma situação muito difícil. E eu fui orar por ele. Quando eu orei por ele, eu percebi atrás dele um vulto preto e tinha a ver com uma maldição lançada sobre ele. Aí eu perguntei para ele depois da oração: você lembra se o teu pai ou o teu avô, alguém deles lançou uma maldição do tipo que você nunca ia prosperar na vida? Ele disse: meu pai fez isso. Meu pai disse que eu ia não ter nem o que comer, que eu ia voltar a comer da comida da mesa dele, porque eu não tenho nem o que comer. Então, aí eu falei para ela, eu vi que tem uma maldição nesse sentido, né? Então, ele precisaria buscar Deus, né? Vir para uma libertação. Nesse caso aí, não adianta querer remediar, querer bater daqui para cá, querer só uma oraçãozinha. Não vai adiantar só uma oração. Eu orei por ele, tudo, mas existe um problema mais sério ali. Ele precisa quebrar essa maldição, ele precisa se firmar com Deus. Nesse caso, essa pessoa perdeu tudo e estava, né, à beira do abismo mesmo. Como vencer? É guerra espiritual, é atitude, é entrar de cabeça nas coisas de Deus. Não adianta ser superficial. Se eu quiser ser superficial, eu vou ter resultados superficiais. E a parte de administração dos recursos perante a Bíblia. O que a pessoa deve fazer para que realmente ela esteja vivendo uma vida financeira de acordo com a Bíblia? A questão de administração financeira, a gente vê lá com José, né? José é um baita administrador. Ele usava parte dos recursos para aquele ano e 20% ele deixava guardado, né? Ele usava um recurso para o dia a dia e deixava guardado, para que 7 anos de escassez depois ele tivesse de onde tirar recursos, né? Então, recursos bíblicos são iguais os recursos que a gente tem na administração do dia a dia. Se você quiser ter um futuro melhor financeiramente, é preciso se organizar. Precisa se organizar, guardar recursos, investir, ter investimentos, ter de onde tirar em momentos, né, importantes de urgências. É por aí. É administração um a um. Administração, planilhas, né? Temos hoje muitos gestores individuais, né? Pessoas que ajudam a organizar as finanças até pessoais. Tempo atrás só tinha isso em grandes empresas, né? De fazer uma auditoria e tal, rever como é os gastos todos. Hoje já tem esses gestores financeiros individuais também. Se alguém tem muita dificuldade em se organizar, vale a pena, quem sabe, contratar alguém e para ajudar nisso aí. Eu aprendi lá em 1996 com o apóstolo Ricardo a fazer planilha Excel para os gastos mensais e então fazer uma planilha daquilo que era projeção e também daquilo que era realidade, daquilo que realmente acontecia. Então, desde lá eu tenho as planilhas sempre pessoais na minha vida. Qual a projeção de gastos para o mês e qual é a realidade? Eu fecho todo mês, vejo o que deu, o que foi a mais, o que foi a menos, mas eu sempre tenho tudo ali visível, aquela planilha. Então, se a gente não tem visível, a gente pode ter problemas sérios, né, aí na frente. Batalha espiritual na vida financeira vai envolver também o que foi falado numa outra vez aqui sobre o campo de batalha da mente. Eu preciso me organizar na minha mente na questão financeira. Estar organizado
dá mais trabalho para o diabo trabalhar na vida da gente. Se a gente estiver desorganizado, fica muito fácil. Eu costumo dizer que o trabalho do diabo é empurrar bêbado para a valeta. Quer dizer, se a pessoa está bem firme, firmada, se ela está bem consciente, é muito difícil ele empurrar para a valeta. Ele vai pegar a pessoa que está meio cambaleando já, né? Cambaleando no relacionamento, cambaleando nas emoções, cambaleando financeiramente, cambaleando na fé, e esses ele vai empurrar para a valeta, né? Então, a melhor maneira de você não ser empurrado para a valeta é não esteja cambaleando, né? Se organize, porque vai ser mais fácil para você ter vitórias. E essa questão da mentalidade, como nós falamos, né? Qual a relação dela, espiritualmente falando? A gente acaba abrindo brechas para que a vida financeira fique desorganizada, ou é uma consequência? Vamos dizer assim, a própria mentalidade de escassez, aquela mentalidade da pessoa querer segurar tudo para si, não fazer a parte dela, não guardar nada e ao mesmo tempo guardar, e fica aquela coisa. Isso tem a ver também, claro, com a organização, como o senhor falou, mas acaba gerando, chega ao ponto de ser realmente, ter uma ação demoníaca em cima disso? Tem, porque o inimigo vai trabalhar em cima daquilo que ele plantou em nossa mente, né? Alguns têm dúvidas quanto ao poder dos espíritos caídos, né? Dos espíritos malignos. Alguns dizem, os demônios conseguem ler a nossa mente. Eles não conseguem ler a nossa mente, mas eles que colocam na nossa mente o que eles querem. Então, eles não precisam ler a mente. Eles botam uma ideia no nosso espírito, e que acaba sendo na nossa mente também. Eles lançam uma ideia e eles veem a nossa reação. Eles veem se a gente aceitou a ideia deles ou não, então eles não precisam ler. É eles que colocam a ideia na nossa mente, né? Mas aí eu preciso estar bem atento para não permitir que o inimigo coloque alguma ideia de problemas financeiros na minha mente. Está tendo muitos cursos, né, na internet também sobre treinamentos financeiros, muitos livros também sobre finanças, né? Vale a pena ler livros sobre a vida financeira. Napoleão Hill escreveu bastante sobre a vida financeira também, de prosperidade. Vale a pena ler nessas áreas, porque, de novo, o inimigo vai trabalhar em algum tipo de pensamento, de ideia que eu tenho meio desorganizada. E nós, segundo também estão falando muitos coaches da área, nós temos comportamentos financeiros ligados à nossa emoção, ao nosso passado, às nossas carências de infância. Então, muitas vezes nós não tivemos condições na nossa infância. Agora que a gente tem um pouco de condições, a gente fica se dando direito, se dando direito, se dando direito. Então, muito do nosso consumo, ele é emocional, né? Por isso que as propagandas tentam sempre afetar a nossa emoção. 70% das nossas decisões, elas não são puramente racionais, elas são emocionais. Por isso, a importância de nós nos organizarmos bem em nossa mente e nossa emoção, para não dar mole para o inimigo, para não facilitar o serviço dele de nos trazer prejuízos financeiros. Perfeito. Então, chegamos mais ao final de mais um episódio aí, das Guerras Invisíveis, né? A vida financeira afeta, eu vejo que, num todo, né? Como família, pessoa, igreja em si. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, né? Para quem está nos assistindo, e como que ela poderia... Qual a mensagem do senhor para que ela tenha uma vida financeira saudável? Nós somos corpo, alma e espírito. Na área financeira também nós precisamos alinhar a nossa alma, que é a emoção, mente, sentimentos, alinhar a nossa alma, não deixar alguma doença emocional levar a gente a decidir, a consumir, porque eu tenho direito, eu trabalho muito, eu tenho direito, né? Não deixar a nossa alma tomar a decisão. Nós somos também seres espirituais, precisamos usar recursos financeiros para a nossa vida espiritual, como eu falei, estar servindo a Deus com nossas riquezas, servindo a Deus com os nossos bens,
como diz Provérbios 3, né, que a gente deve servir a Deus com os nossos bens. Nós estamos aqui para te ajudar, para ajudar a alinhar a tua vida financeira. Estamos aqui também para ajudar a libertação a acontecer na tua vida financeira e cremos que Deus tem sucesso para cada um, Deus tem sucesso para ti, Deus tem um lugar alto para você estar. Deus quer que você esteja por cima e não por baixo, seja cabeça e não cauda, que você possa ter para emprestar ou dar e não precisar pedir emprestado, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.